Olá, querido ouvinte, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Quero dar a você as boas-vindas e a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Este é o nosso estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do bairro de Lourdes. Um momento onde nós paramos para olhar diversos temas à luz da palavra de Deus e por esta palavra sermos guiados, conduzidos, dirigidos em meio a esse mundo tão tenebroso e com tantos dilemas que nós por aí enxergamos. É uma alegria enorme estarmos aqui e o meu profundo desejo é que Deus fale ao seu coração nessa oportunidade. Quero convidar você a, por breves minutos, parar tudo o que você está fazendo e estar aqui acompanhando este podcast. Que Deus fale ao nosso coração. Bom, queridos, o nosso assunto hoje é um assunto digno de muitas discussões em todo o meio evangélico, principalmente quando nós pensamos no termo polêmica. Esse assunto é, de fato, uma polêmica que acontece entre diversas denominações, especialmente os nossos irmãos protestantes e pentecostais têm uma certa diferença nesse assunto. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos ter bastante direção acerca da eleição, e esse é o nosso assunto nessa oportunidade. A eleição de Deus para com o homem. Nós, ao longo do nosso estudo bíblico, já iniciamos a chamada doutrina da salvação, estudamos a soteriologia reformada e aprendemos que Jesus ele morre na cruz, a nossa morte, para nos dar a vida eterna. É por isso que somente por meio de Cristo é que nós somos salvos. Atos, no capítulo 4, versículo 12, deixa isso para nós muito bem claro. A doutrina da eleição, meus irmãos, ela é exposta na palavra de Deus de uma maneira muito clara. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele começa logo de imediato o capítulo 1 falando sobre eleição. Lá no versículo de número 4, Paulo diz que os efésios são escolhidos do Senhor antes da fundação do mundo. E por isso a responsabilidade daqueles irmãos era de serem santos e irrepreensíveis perante Deus, o Pai, em amor. Esse mesmo Deus que Paulo vai dizer no versículo 5 lá do capítulo 1 de Efésios, que predestinou, que escolheu aquela igreja. Bom, como se não bastasse a igreja de Éfeso, Paulo também escreve à igreja de Roma acerca desse assunto. Lá no versículo 28 do capítulo 8, um texto que muitas vezes nós citamos, discutimos e falamos, logo de imediato Paulo trata acerca da eleição. Paulo diz no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas assim que Paulo termina essa afirmação, ele diz, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então as coisas elas concorrem para o bem daqueles que são chamados. Quando vem o versículo 29, Paulo fala que esses chamados eles são predestinados para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Bom, um assunto que claramente está nas Escrituras e é digno de muitas discussões, deveria ser mais simples ao ser tratado. Certa vez eu ouvi de um pastor presbiteriano a seguinte afirmação: não são os não eleitos que têm problema com a doutrina da eleição. Normalmente quem tem problema com a doutrina da eleição são os eleitos. É isso mesmo. Por quê? Normalmente o não eleito ele não vai ficar aí se perguntando se ele é ou não eleito de Deus. Ele não está muito preocupado com saber se Deus o escolheu. Quem está preocupado com saber se é ou não escolhido de Deus é o eleito. O eleito é quem quer realmente ter ciência disso. Isso é uma dúvida que paira com certeza na mente de muitos crentes. Será que Deus me escolheu? Será que eu sou um escolhido do Senhor? E aí nós podemos olhar até mesmo para a teologia, né? Ao longo da história, vários teólogos foram levantados ou levantaram aí discussões acerca do assunto. O próprio João Calvino, reformador do século XVI, elaborou uma tese chamada de 5 pontos do calvinismo,
defendendo essa eleição de Deus. E a tese central de Calvino é de que Deus é quem escolhe, né? A teologia da predestinação, firmada na soberania de Deus, ela ensina que não é o homem que escolhe seguir a Deus, mas pelo contrário, é Deus que o escolhe, ou seja, é Deus quem predestina os que serão seus antes da fundação do mundo. Pois bem, a ideia central aqui e a conclusão deste estudo é para que nós possamos, queridos irmãos, ter ciência de que Deus nos ama. Deus nos ama ao ponto de Ele mesmo intervir na história, nos escolhendo, agindo em prol de nós. Não fomos nós quem fomos até Deus, foi Deus quem maravilhosamente, graciosamente nos alcançou, nos dando uma salvação que é para todo sempre. Ele mesmo diz para nós na sua palavra, lá na carta aos Efésios, como nós citamos, mas agora no capítulo 2, versículo de número 8, o seguinte: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus, então, esse mesmo Deus que nos alcançou, alcance o seu coração com essa certeza, com essa clareza, trazendo para você a certeza de que você é um eleito do Senhor. Podcast Com Doutrina, estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do bairro de Lourdes.